Olá pessoal, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante, te auxiliar seus trabalhos acadêmicos, te ajudar você que está estudando para a prova, você que está fazendo aquele trabalho que o professor te pediu, até mesmo você que é universitário. Sejam todos muito bem-vindos. Para hoje eu trago mais uma aula para o nosso módulo de História, onde no meio de todo aquele avanço industrial e o progresso da burguesia e o desenvolvimento urbano que estava acontecendo na Europa do século XIX, hoje nós vamos tratar também das teorias políticas, né, das novas teorias de organização política que estavam surgindo dentro desse contexto. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui, saiba que o canal Sistema de Ensino Monte Carlo ele compõe uma playlist com todas as nossas videoaulas lá, seguindo seguindo uma linha do tempo. Então, te convido a fazer umas revisões, até quem sabe maratonar, né? Aquelas aulas, para que aí você possa chegar aqui já entendido do que nós estamos tratando. Então, o mundo, ou o que se entendia de mundo nesse momento, nesse período, que era a Europa, ela estava passando por necessidades de mudanças. Os avanços obtidos com a Revolução Industrial, eles eram comemorados como grandes conquistas da humanidade. No entanto, a expansão do capitalismo e do liberalismo, apesar de trazer progressos tecnológicos e igualdade jurídica, ela não promoveu igualdade social e econômica. Então, era nítido pelas próprias necessidades dos trabalhadores, a sua jornada de trabalho, a sua insalubridade, a sua sobrevivência paupérrima e precária, que a divisão de renda ela estava muito longe de algo humanizado. Encontrava-se até entre os trabalhadores ou aqueles que tinham sobrevivido às memórias do feudalismo um certo sentido de saudosismo em comparativo, né, como se a época medieval para o trabalhador fosse melhor do que o momento que eles estavam enfrentando naquele momento. Essa situação contraditória impulsionou o surgimento de ideias que propunham acabar com as injustiças e desigualdades, e vários pensadores políticos apresentaram propostas para superar os problemas sociais. Saint-Simon foi um teórico francês, dividia a sociedade entre produtores, os industriais, os operários, os artistas, os intelectuais e os banqueiros, e os ociosos, que eram os nobres e os clérigos. Ele propunha que o poder político fosse exercido pelos produtores mais eficazes e insistia na solidariedade social. Robert Owen, ele era um industrial galês, defendia a criação de cooperativas de produtores e consumidores e a educação de todo o povo. Adotou na sua própria fábrica medidas que melhoraram as condições de trabalho e salubridade, como a redução da jornada de trabalho, a assistência aos operários e seus filhos e a criação de cooperativa de consumo para trabalhadores. Charles Fourier foi um crítico social francês que propôs a criação dos falancérios, que eram comunidades autônomas e autossuficientes, onde as pessoas viveriam de forma cooperativa e cada um trabalharia de acordo com a sua capacidade. Observe que só com essas três teorias se propõe uma igualdade social, que se duas delas, a de Saint-Simon e de Robert Owen, fossem aplicadas na atualidade, a qualidade de vida da base da população, principalmente dos marginalizados, poderia estar assistindo uma evolução significativa. Saint-Simon, Owen e Fourier foram chamados de socialistas utópicos por Karl Marx e Friedrich Engels, porque eles criticavam a sociedade burguesa, mas não apresentavam propostas concretas para superar o capitalismo, e era
o que Marx e Engels eles teorizavam, que o problema da sociedade naquele momento era o próprio sistema capitalista. Porém, o diagnóstico crítico que os principais socialistas fizeram dos limites da democracia implementada com as revoluções liberais do século XVIII e XIX foi muito importante para construir um novo conjunto de teorias sociais. Opondo-se às propostas dos socialistas utópicos, Marx e Engels elaboraram uma teoria que chamaram de socialismo científico, por considerarem racional e capaz de alcançar a solução para os problemas sociais. Segundo essas teorias, existia uma permanente luta de classes na sociedade responsável por mover a história. Em meados do século XIX, essa luta se manifestava no conflito entre burguesia e proletariado. Marx observou que, no capitalismo, a burguesia detinha todos os meios de produção e os trabalhadores apenas vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. Porém, o salário que era sempre menor do que a riqueza gerada pelo trabalhador, e essa diferença foi denominada por Marx de mais-valia, que era a base de acumulação promovida pelo sistema capital, ou seja, a diferença entre a produção de riqueza e o salário pago era ali onde estava o lucro do industrial, daqueles que detinham os modos de produção. Como seria possível transformar essa situação, né, que era essa problemática onde Marx e Engels eles trabalhavam? Os trabalhadores eles deveriam, por meio de uma revolução, tomar o poder, se apropriando dos meios de produção e instituir a ditadura do proletariado. O Estado deveria ser governado pelos trabalhadores e durar até que todas as classes sociais desaparecessem, para enfim chegar-se ao comunismo. Enfim, seria uma coisa muito fantástica na teoria para os contemporâneos do século XIX, mas que na atualidade, na prática, isso aí não funciona muito por um outro princípio, por um único princípio. Os formadores de opinião, vamos pegar aqui, por exemplo, o Brasil, né? A experiência mais próxima disso que o Brasil teve foi quando o PT, o partido PT, o Partido dos Trabalhadores, assumiram o controle, assumiram o poder, mas quando chegaram lá, esbarraram nos formadores de opinião, que são os senadores e os deputados. E sem contar a questão da corrupção, a corrupção que já está introduzida dentro do próprio ser humano. Então, independente do modo de produção ou do sistema social que seja adotado por uma sociedade, entenda que são homens que estão ali arquitetando todos aqueles projetos. Então, o próprio homem o próprio ser humano com a sua essência corrupta, sempre vai achar uma brecha de enriquecimento ilícito em qualquer sistema de governo ou qualquer sistema de produção. Tá? O anarquismo não pode ser compreendido como uma corrente teórica única, pois teve diversas características e formas de atuação. No entanto, as ideias anarquistas tinham pontos centrais em comum, onde os anarquistas viam o Estado como causador das desigualdades sociais, por isso não concordavam com a tese de Marx de que os trabalhadores deveriam tomar o poder e instituir a ditadura do proletariado, e para eles o Estado deveria ser abolido e substituído por formas de organização cooperativas construídas a partir da autogestão. A luta dos anarquistas sempre primorou pela ação direta como meio de difundir suas ideias, organizando greves, as outras formas de luta dos trabalhadores, e os anarquistas exerceram forte influência no movimento operário mundial até a década de 1920. E agora aqui um comparativo entre anarquistas e os black blocs, tomando por cenário o que aconteceu no Brasil em 2013, mais especificamente no mês de junho, onde grupos identificados como black blocs se destacaram entre os demais manifestantes por atacarem símbolos do capitalismo, né, como os bancos, grandes lojas, carros de luxo e etc. Esses manifestantes foram chamados de anarquistas. Só que essa associação, essa comparativa, ela tem fundamento, né? Então, ainda não existe uma resposta muito precisa a essa pergunta.
A tática dos Black Blocs surgiu na Europa da década de 1980 contra a ação da política e de grupos neonazistas. Como a tática de ação direta pode ser exercida por qualquer grupo, o que vale dizer é que nem todo anarquista é adepto dos Black Blocs e nem todo Black Bloc é anarquista. No Brasil, os adeptos dessa tática não se organizam em partidos, apesar de serem contrários ao capitalismo, eles ainda não elaboraram nenhum programa ou propósito de sociedade como os anarquistas fizeram. Então, é um grupo que ele ainda está em formação. E de lá para cá, observa-se até um silenciamento desse grupo. Ele ainda foi o único evento em que ele se manifestou, mas eles têm agido atualmente só pelas redes sociais. Então existe um silêncio participativo, dado pelo cenário que nós enfrentamos, né, esse cenário de pandemia, mudança de governo que estamos enfrentando. Então talvez os próximos 2 anos, quem sabe, eles voltem a aparecer. Entre 18 e março de 28 de maio de 1871, a capital francesa viveu a experiência da Comuna de Paris, considerada por Marx a primeira experiência socialista da história. O movimento teve à sua frente trabalhadores teóricos socialistas de várias correntes e anarquistas. Essa experiência de governo se originou a partir da crise agravada pela Guerra Franco-Prussiana. Desde setembro de 1870, as tropas prussianas elas cercavam a cidade de Paris, que se fechou e se dispôs a resistir. Porém, a situação na cidade se tornou extremamente difícil, onde convivia-se com falta de comida, epidemia e revolta popular. Em março de 1871, os parisienses, insatisfeitos com a ação violenta do governo contra as revoltas, tomaram as ruas, levantaram barricadas e forçaram os governantes a fugir. Dias depois foi instituída esse sistema de governo, podemos dizer assim, que foi a Comuna de Paris. O governo da Comuna instituiu medidas que demonstraram seu caráter socialista, como a criação de um Estado no qual as decisões eram tomadas pela população em reuniões regulares, eleições para escolher os funcionários do Estado e o congelamento dos preços de gêneros de primeira necessidade dos aluguéis. Além disso, criou creches e escolas para os filhos dos trabalhadores e passou o comando das fábricas abandonadas para os operários. A ideia de igualdade entre os homens e mulheres pela primeira vez foi colocada em ação. Só que a Comuna de Paris, no entanto, ela foi brutalmente esmagada pelo exército francês com o apoio do prussiano. É interessante, né? Eles não estavam em guerra, aí resolveram se unir contra a população. Na história da humanidade, sempre será assim. Quando os interesses da elite, quando os interesses dos donos dos modos de produção, eles forem ameaçados, a elite ela vai se unir contra o povo. Tá? Então, cerca de 20 mil comunardos foram assassinados e outros 40 mil foram deportados para as colônias francesas. Após o fim da Comuna, uma reforma urbana destruiu os bairros onde foram levantadas as barricadas, né? A curta experiência da Comuna foi incorporada na memória coletiva dos trabalhadores como um modelo de governo popular e serviu para perpetuar o medo da revolução entre os proprietários franceses. Tem um erro gráfico aqui, mas é só trocar modo por medo. Medo da revolução. Toda revolução popular ela vai trazer medo ao proprietário francês. Francês e capitalista de modo geral, isso aí expandindo para o mundo. Mas eu digo francês porque foi a França que viveu esse momento de controle popular de uma forma eficaz e efetiva. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas e sugestões deixa aí na aba de comentários. Considere se tornar inscrito do canal. Considere compartilhar com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares, né? Os conteúdos aqui do canal Sistema de Ensino Monte Carlo.
E o seu like é de suma importância porque é através do seu like que o YouTube entende a relevância desses conteúdos para a plataforma. Fiquem todos bem e até uma próxima.